Contando Histórias mostra no vídeo de hoje, o filme de ficção científica de 2016. A Chegada, que tem uma bela mensagem sobre amor de mãe. Tudo começa com a bela vista de uma casa do lago. A voz de uma mulher lamenta a memória e o tempo. A mesma mulher, chamada Louise, abraça seu bebê. Depois, brinca de cowboy com a criança, agora alguns anos mais velha. Ela coloca, carinhosamente, a filha na cama enquanto diz que a ama. No momento seguinte, é uma adolescente dizendo que a odeia. As duas estão no médico. Louise recebe uma notícia terrível sobre a filha, que morre de câncer. Com uma expressão desanimada, Louise entra num prédio. Ela pensa sobre a simplicidade do tempo linear. Ressalta que certos dias definem a história maior, como o dia em que os alienígenas chegaram. Todos no prédio estão se aglomerando em torno da televisão, mas ela passa por eles como se nada estivesse acontecendo. A protagonista entra em sua sala de aula quase vazia, e inicia a palestra. Imediatamente, os telefones começam a tocar loucamente, até que um de seus alunos lhe pede para colocar no noticiário. Os repórteres relatam um objeto misterioso que aterrissou em Montana. O mesmo aconteceu em outros países pelo mundo. Alarmes começam a soar na sala de aula, e Louise dispensa a turma. Ela continua ouvindo as notícias em seu carro. A especulação é que os objetos, 12 no total, são de extraterrestres. Ela chega em sua casa à beira do lago, conversando ao telefone com sua mãe sobre as notícias. A mãe está preocupada com ela. Louise continua assistindo às notícias. Os objetos são vistos na TV, espalhados pelo mundo sem nenhuma ligação óbvia entre os locais em que aterrissaram. As agências governamentais relatam que têm protocolos para situações assim. Louise parece inabalada pela situação, e adormece diante da TV. 2 dias depois, ela volta para uma universidade vazia. Continua assistindo às notícias de seu escritório. Enquanto ela escuta as reportagens sobre a reação mundial aos obeliscos alienígenas, um homem entra em seu escritório, apresentando-se como coronel do exército. Por conta da experiência da linguista que já auxiliou a inteligência do exército na tradução de certos documentos, ele solicita sua ajuda para realizar um novo trabalho de tradução para os militares, e coloca um gravador sobre a mesa. A gravação é de uma equipe tentando se comunicar com os extraterrestres. Ela está chocada e confusa, mas o coronel persiste com perguntas que ela não pode responder a partir de um mero arquivo de áudio. Ele fica bravo e diz que não pode levá-la para Montana. Ou traduz a partir do arquivo ou nada. Quando ela diz que nada pode fazer, ele a deixa sozinha. Mas, naquela noite, Louise é acordada pelo som dos helicópteros que chegam à sua casa. O coronel está à sua porta dizendo para ela fazer as malas. Ele sai em um helicóptero no meio da noite. Lá dentro, ela encontra a pessoa com quem vai trabalhar, Ian, um físico teórico. Ele cita alguns de seus trabalhos sobre linguística, e comenta que a pedra fundamental da civilização não é a linguagem, mas sim a ciência. Ao amanhecer, o helicóptero está se aproximando de Montana. Louise olha para fora das janelas e vê o OVNI gigante ao longe. Quando eles chegam ao acampamento do exército, a dupla tem que passar por certos protocolos. A caminho da barraca médica, seus telefones são levados, e recebem identificações especiais. O médico realiza alguns exames e dá um reforço de imunização. Depois disso, eles são levados para a parte principal do acampamento, onde foram estabelecidas ligações com os outros 12 países. O representante da Austrália explica uma questão especial com a gravidade, e sobre a circulação do ar na nave, explicando que eles só têm 2 horas de ar, uma vez dentro do objeto. O coronel entra, e leva os dois para suas estações, apresentando-os às suas equipes. Ele explica as prioridades da missão. Na sequência, eles vestem roupas protetoras e se preparam para entrar na nave. Quando se aproximam, Louise parece estar com náuseas. Já, Ian está entusiasmado. Os veículos do exército se aproximam da nave que parece enorme. Ian, Louise, o coronel e outras pessoas são levados para dentro da nave em um elevador. Eles entram por uma abertura na base, e lentamente perdem o sinal de rádio. A gravidade é completamente diferente lá dentro. Quando eles começam a subir, Louise sente tontura. O coronel a ajuda na subida para dentro. Ian precisa de um tempo para se acostumar com a gravidade também. A equipe se dirige a uma janela usada para comunicação. De repente, os alienígenas chegam à janela em uma espécie de névoa preta e fluida. Sons estranhos são ouvidos do outro lado enquanto eles aparecem. Louise tem medo quando vê as criaturas gigantes. Mas o coronel espera que ela comece a traduzir o que parece ser ruído vindo do outro lado. A equipe volta à base e Louise pergunta se ela está despedida. Ian está vomitando do outro lado.
O coronel informa que ela tem apenas algumas horas para descobrir algo, até que voltem a entrar novamente. Alguns soldados assistem às notícias, relatando que o pânico no mundo está ainda mais alto. Enquanto isso, o agente do FBI Halpern conversa novamente com a equipe da Austrália, dizendo que ainda não avançaram em nada. Louise e sua equipe voltam para a nave. Desta vez, ela levou um quadro branco com ela. Ela escreve a palavra humano e se aproxima das criaturas, esperando que a comunicação seja mais fácil na forma escrita. De repente, as criaturas desaparecem. Quando aparecem novamente, começam a escrever de volta em sua própria língua. Eles mostram a ela alguns símbolos. De volta ao acampamento, o coronel pergunta se sua nova abordagem será rápida o suficiente. Ela o convence que sim, ilustrando com uma história sobre os aborígenes. Ele a lembra o que aconteceu com eles quando os europeus colonizaram o continente. Ele também lhe diz para ter uma lista de vocabulário antes da próxima missão. Louise vai para a parte central de comunicação da base, onde Ian está conversando com um colega. O agente Halpern diz a ela que a China adotou uma abordagem completamente diferente em relação aos alienígenas. Louise entrega a lista que fez ao coronel, conforme ele havia pedido. Ele não fica muito impressionado, acha que é muito simplista. Louise então escreve a pergunta mais importante que os aliens devem responder: qual é seu propósito na Terra? Enquanto ela explica como precisa desdobrar a pergunta para que faça sentido, o alarme dispara. Ele diz a ela para se ater à sua lista e não acrescentar nada. Ela escreve seu nome e os alienígenas respondem com o primeiro símbolo que fizeram, levemente diferente. Louise tira sua roupa protetiva, dizendo que eles precisam vê-la. Os soldados entram em pânico. Quando ela se aproxima da janela, os alienígenas também se aproximam. Ela toca a janela e o alienígena faz o mesmo. Mostra seu nome novamente, e um deles lhe dá um novo símbolo. Louise acredita que está fazendo progressos. Ian tira seu traje também, e se apresenta. Em troca, os alienígenas lhes dão mais 2 símbolos, que Louise acha que são seus nomes. A equipe volta ao acampamento. Ela começa a se sentir enjoada de repente. Sua filha volta à mente. Na enfermaria do acampamento, um médico fala que está preocupado por ela estar se colocando em risco ao tirar seu traje. O coronel e o agente Halpern estão preparados para assumir esse risco, considerando o progresso. Louise está trabalhando em sua tradução, quando começa a se lembrar da filha novamente, mas parece confusa. Alguns meses após o início da comunicação com os alienígenas, foi isto que Louise, Ian e os outros especialistas aprenderam. As naves alienígenas não emitem lixo, gás, radiação, som ou luz. Agora, se as naves se comunicam umas com as outras, é indetectável para os humanos. Os especialistas ainda não sabem por que os aliens aterrissaram naqueles locais. Louise é a única que está fazendo algum progresso. Ela descobre que não há correlação entre o que os alienígenas dizem e escrevem. Isso torna sua escrita livre de tempo, sem nenhuma direção para frente ou para trás. Louise leva um mês para formar uma resposta a uma simples frase que os alienígenas escrevem. Então chegar à pergunta complexa sobre o propósito deles estarem na Terra levaria muito tempo. Enquanto isso, o mundo está cada vez mais louco. As notícias relatam tumultos violentos e protestos maciços, pois uma imagem vazada dos alienígenas se tornou viral. O Capitão Marques e outro soldado começam a ouvir os teóricos da conspiração e parecem ter começado a acreditar também. Louise está trabalhando na tradução dos símbolos, quando começa a se lembrar da filha mais uma vez. A menina está mostrando alguns desenhos que fez. Elas falam do divórcio de Louise. Ian pergunta se ela está bem, mas ela não consegue explicar o que está errado. O coronel pergunta quando a última vez que ela passou pelo médico. Louise caminha e se lembra de momentos desconexos com a filha, desde quando ela era pequena até o momento em que ficou doente. De volta à base, ela conversa com Ian novamente. Ele leu sobre uma teoria que diz que aprender outra língua muda a maneira de pensar. Está curioso se ela sonha na língua deles. Ela tem medo de que Ian pense que ela não está apta a fazer o trabalho, pois ela alucina com um extraterrestre a seu lado. Ela acorda no dia seguinte. O coronel pede que ela traduza uma transmissão ao vivo do general Chan ao telefone. Chan está dizendo que cada um dos 12 países está oferecendo tecnologia avançada e que a equipe científica deles está decodificando os códigos. O coronel diz a Louise que tanto a China quanto a Rússia estão mobilizando suas forças, prestes a iniciar algo. Ele fala que chegou a hora de fazer a grande pergunta aos alienígenas. Louise, Ian e a equipe estão de volta à nave. Ela tenta fazer a pergunta e formular um símbolo. O alienígena responde. Todos estão esperando sua tradução, que se revela ser a frase, oferecer arma.
Louise e Ian defendem os alienígenas no acampamento, dizendo que ainda não entendem totalmente a diferença entre uma arma e uma ferramenta. O coronel quer saber como ele pode entender suas intenções. Ela diz que precisa falar com eles novamente. O agente Halper junta-se a Ian e Louise depois que o exército parte, dizendo que acha que os alienígenas estão colocando os humanos uns contra os outros. Lembra que a história está repleta de exemplos. Louise e Ian são deixados sozinhos, quando de repente um alarme dispara. Eles vão para a sala principal de comunicações, onde o agente Halper está dizendo que a China e a Rússia cortaram as comunicações e que ele tem ordens para fazer o mesmo. Louise não quer que a comunicação pare. Então ele diz para ela descobrir o significado do último símbolo. Todos os outros países também pararam de se comunicar. Enquanto isso, as notícias relatam que o general Chan pediu reunião imediata na ONU. Para ele, os alienígenas estão tentando dividir a humanidade, e algo deveria ser feito. O capitão Marques e outro soldado estão se preparando para entrar na nave levando um pacote. Eles não respondem às ordens de parar pelo rádio. Lá dentro, o pacote é revelado como sendo uma bomba relógio. Os alienígenas notam que algo está acontecendo. Quando Marques e sua equipe estão saindo, Louise e Ian sobem no elevador. Ele tenta detê-los, mas não consegue. Ambos caminham para dentro e imediatamente iniciam a comunicação. O coronel está sendo informado que Marques não está respondendo e ordena que a segurança seja enviada para a nave. Louise e Ian tentam perguntar aos alienígenas o que significa oferecer arma. Eles recebem um símbolo de volta, mas conforme se dissipa, um dos alienígenas começa a bater na janela. Enquanto isso, a segurança se aproxima. Marques e os outros preparam suas armas para detê-los. O alienígena coloca seu tentáculo sobre a barreira. Louise pensa que ele quer que ela escreva. No momento em que ela toca a barreira, visões da filha começam a inundar sua mente novamente. O alienígena ensina a escrever em sua língua. A bomba está fazendo tic-tac rapidamente e um dos alienígenas foge, enquanto o outro continua a escrever. Eles ouvem tiros do lado de fora. Quando a bomba passa para menos de 10 segundos, o alienígena toca o vidro, empurrando Louise e Ian para trás. A bomba explode. Mas o alienígena salvou os dois empurrando-os para outra parte da nave, e fechando uma escotilha entre eles e a bomba. Louise acorda no acampamento apenas com machucado na cabeça. Ian também está bem. O médico conta a ela o que aconteceu. Tocam alarmes lá fora, todos estão se preparando para evacuar a área. Ian e o coronel estão vendo as filmagens da última sessão na nave. Louise entra e diz que não devem ir embora. Ela acha que deveriam explicar aos alienígenas o que aconteceu e que enquanto os alienígenas ficarem, eles também ficarão. De repente, um ruído estranho é ouvido lá de fora. Todos saem e veem as naves voando para uma posição diferente, mas ainda não parecem ir embora. O agente Halper fala com seu chefe, que diz que a China está pronta para destruir seu OVNI. E que eles devem estar prontos para a retaliação dos alienígenas. O mesmo pode ser visto na televisão, com a notícia de que Chan deu aos alienígenas 24 horas para deixar o país ou enfrentar a destruição. Talvez outros países estejam seguindo o exemplo da China. Louise e Ian veem o vídeo da última sessão. Ela tem outra visão com sua filha. A menina pergunta sobre um termo técnico que ela não consegue lembrar. Em seguida, acorda na base novamente. Ian consegue um avanço. Sua interpretação é que os dados mostram apenas uma das 12 peças. Eles mostram as informações em uma reunião com o coronel e o agente do FBI, dizendo que os 12 países precisam trabalhar juntos para ter a ideia completa. Halper discorda, dizendo que os russos mataram seu principal cientista, cujas últimas palavras incluíram a frase, muitos se tornam um. Louise acha que isso significa o mesmo que eles entenderam também. Ian diz que devem oferecer seus dados primeiro, para que os outros os sigam, colaborando entre si. Em outra visão, Louise lembra que trata-se da mesma expressão que sua filha havia perguntado. Subitamente, Louise tem uma espécie de revelação sobre os alienígenas, e abandona abruptamente a sala. Ian a segue, e vê que a nave enviou um transporte para buscá-la. Louise entra, e quando começa a subir, é lançado algum tipo de gás lá dentro. De repente, ela está dentro da nave, mas agora do outro lado da janela. Um dos alienígenas se aproxima. Eles começam a se comunicar facilmente. Quando ela pergunta pelo outro alien, este responde que ele está morrendo. Ela diz que sente muito, e que precisa enviar uma mensagem aos outros 12 locais. Ele só responde com, usar arma. Mas ela não entende o que isso significa e pergunta qual é o propósito deles aqui. O alienígena diz que em 3.000 anos eles precisarão da ajuda da humanidade. Por isto, estão aqui para nos ajudar agora. Imagens de sua filha aparecem mais uma vez em sua mente.
Ela ainda não entende. O alienígena mostra mais da visão, que na verdade é o seu futuro. Antes de partir, o alienígena diz: a arma abre o tempo. A nave deixa Louise de volta, e se move novamente para a antiga posição. Ian corre para confortá-la e diz que estão evacuando a área. O coronel diz que outros países estão fazendo o mesmo. Ela continua tendo visões de sua filha no futuro, que pergunta novamente sobre seu pai. Louise explica que revelou ao pai dela algo que acontecerá no futuro, mas que ele não estava pronto para ouvir sobre uma doença incurável. Ele considerou que Louise tinha feito a escolha errada. Todas as naves começam a se mover à medida que os exércitos dos diferentes países se preparam para enfrentá-los. Louise continua indo e voltando entre o presente no campo e o futuro com sua filha. No futuro, ela abre o livro que tinha escrito. No presente ela está olhando para os dados dos alienígenas. O livro é sobre a língua alienígena. Ela tem visões de si mesma palestrando no futuro e voltando ao presente. De repente, ela percebe que pode ler os dados. Ela sabe o que é a arma, e diz ao coronel que na verdade é um presente. A língua alienígena é uma dádiva. Ela explica que quando você realmente aprende a língua, começa a pensar como eles, em tempo não linear. O coronel não quer ouvi-la. Ela tem outra visão sobre o que vai acontecer em 18 meses. Louise está em uma comemoração internacional, e é abordada pelo General Chan. A única razão pela qual ele está lá é para conhecê-la pessoalmente. Ela fez algo inacreditável, ao se comunicar com ele em seu número particular e mudar sua ideia sobre algo importante. Louise diz que ela não sabe o número privado dele, então ele o mostra, e diz que agora ela sabe. Ela volta ao presente e corre para ligar para o general. Enquanto isso, o agente Halpern está sendo informado de que alguém está ligando para a China do acampamento, a partir do telefone dele. Ele envia homens para encontrar a pessoa que está com o aparelho. Louise está esperando até que a ligação seja estabelecida, se perguntando o que dizer. No futuro, Chan lhe diz o que ela lhe disse. Louise repete, fugindo dos homens de Halpern. Eles a cercam, enquanto ela tenta convencer o general. Ian a protege, até que termine a conversa. Mais tarde no presente, as notícias estão relatando uma coletiva de imprensa de emergência realizada pelo general Chan, afirmando que a China está se retirando, e começará a compartilhar todas suas informações com os outros 12 países. As naves de todo o mundo começam a sair da atmosfera terrestre. Depois que os alienígenas deixam a Terra, a história de sua filha começa de verdade. Ian e Louise se casam e têm Hannah. Louise já sabe sobre a vida e a morte prematura de Hannah. Todas as peças que ela tinha visto sobre o futuro se juntam. Mesmo sabendo de tudo, Louise decide ter o bebê. Se gostou desta história, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até lá!